Olá, meus amigos do canal Valdeci Poeta. Todo mundo na paz de Deus? A esperança é que sim. E aí, meu amigo, você gosta de futebol? Que tal a gente bater uma prosa sobre futebol? Afinal, tivemos aí o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Tivemos aí na semana um jogo da seleção brasileira, teve outro aí semana passada. E goleada, vitória de 1-0. Sei não, viu? A seleção tá deixando a desejar. Mas, falando de futebol, e você? Você entende um pouco de futebol? Você já jogou futebol? Para qual time você torce? Qual sua experiência com o futebol? Se inscreva no canal Valdeci Poeta, deixe o seu like, compartilhe. E vamos bater uma prosa sobre futebol. Meus irmãos, nós tivemos um jogo truncado entre Atlético e Botafogo. Você sabe que esse clássico do futebol brasileiro é inesquecível. Foi o primeiro jogo, ou o primeiro clássico, ou os dois primeiros times que decidiram o primeiro campeonato brasileiro, 1971, em que o Dadá Maravilha, o peito de aço, subiu e parou no ar, como ele bem dizia, como um beija-flor, um helicóptero, e meteu de cabeça, fazendo 1-0, dando o primeiro título do campeonato, de um campeonato brasileiro, primeiro campeonato brasileiro, ao Atlético, galo doido, como você, torcedor atleticano, gosta de dizer. E o Botafogo é aquele time maravilhoso, o time conhecido como o time de Marechal Hermes, né? Time de Garrincha, time de Newton Santos. Então, quando se fala em Atlético e Botafogo, o torcedor brasileiro, o desportista, lembra de coisa boa. São dois maravilhosos e grandiosos times do futebol brasileiro. Inclusive as camisas, né, os uniformes são bem parecidos. Beleza, esse é o lado bom da história. Porque se formos falar do jogo de ontem, pelo amor de Deus, que jogo fraco, que jogo fraquíssimo, um jogo praticamente sem muita inspiração, pouquíssimos chutes a gol, do Botafogo então, nem se fala. E o Atlético foi lá, já no final, partiu para cima, como bem diz o torcedor, galo doido, partiu para cima enlouquecidamente, diria até desordenadamente, naquele afã de realmente estamos jogando em casa, temos que vencer, e foi lá e achou um gol. Paulinho, né? Foi lá e fez um gol. Aliás, é o único jogador do Atlético, ou de todos os times, porque o campo é do Atlético, evidentemente, que fez gols no estádio. Se eu não me engano, 3 jogos, 3 gols, uma coisa assim, né? Beleza. Isso é outro detalhe. Aí o Botafogo partiu para cima depois que levou o gol. E é impressionante, eu fico pensando. O Botafogo é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Aí fica naquele jogo banho-maria, né? Depois que leva um gol, aí o time parte enlouquecidamente para tentar fazer o seu. Gente, mas por que não joga assim os 90 minutos? Por que o time só parte para cima ou só decide partir para cima depois que leva o gol? Porra, impressionante essa tática, essa tradição do futebol brasileiro. Por que eles só decidem realmente jogar, ganhar o jogo depois que levam um gol? E foi o que aconteceu. O Botafogo partiu para cima, teve um gol anulado que eu até acho que
precisa ser bem analisado aquele gol, porque o jogador do Atlético, o zagueiro que rebateu a bola. Nesse caso, ele não daria condições para o centroavante do Botafogo ter feito o gol. Vamos deixar os especialistas analisarem aí durante a semana para ver qual será a decisão, a opinião e tudo bem. Já foi decidido, já acabou o jogo. Mas se você analisar bem, um jogo daquele que deu sono, foi para terminar talvez um 0-0 mesmo. Talvez ninguém mereceu ganhar o jogo. Bom, tivemos hoje aí o Flamengo e São Paulo. Eu não tive o prazer de assistir o jogo, deve ter sido um jogo muito bom, mas graças a Deus, por motivos trabalhistas, eu não tive a oportunidade de assistir esse jogo, esse clássico do futebol brasileiro, ou mais esse clássico. Mas, como já se esperava, o São Paulo foi o vencedor. Mesmo no Maracanã, a gente que entende um pouquinho de futebol, dava para perceber que o Flamengo está caindo assustadoramente de produção. E o São Paulo, pelo contrário, em ascensão, subindo cada vez mais. E nas mãos do ótimo treinador, Dorival Júnior, o time melhorou consideravelmente. Não vou dizer nem com a chegada de Lucas Moura, que realmente é um atacante bom, habilidoso, veloz, mas o time, um conjunto, um todo, nas mãos desse treinador, melhorou substancialmente. E é um sério candidato agora ao título, porque o próximo jogo é em casa, com o calor da torcida. Praticamente deu o primeiro grande passo para ser campeão da Copa do Brasil. Ponto. Vamos falar da seleção brasileira. Seleção brasileira, pelo amor de Deus. Primeiro jogo contra a Bolívia, já era esperado. Ganhou de goleada, se eu não me engano, de 5-1, né? Nada extraordinário. Todas as seleções brasileiras, de todos os tempos, sempre ganharam da Bolívia de goleada. E essa nova seleção aí não poderia ser diferente. Porque o futebol brasileiro sempre teve jogadores mais habilidosos e a tendência era realmente que se desse um resultado positivo para a seleção brasileira. Sobre o trabalho do treinador, eu penso que ele está tentando implantar a sua fórmula de jogo, que é aquela que a gente vê do Fluminense, né? Sair desde o goleiro até chegar lá no último atacante para finalizar a jogada, sair tocando. Eu particularmente acho temerário essa forma de jogo. Se tiver um centroavante ali mais esperto, mais ligado, ele vai tomar a bola assim, como já aconteceu em alguns jogos do Fluminense, e vai meter para dentro. Em alguns momentos a gente percebe que é um jogo, uma forma de jogo suicida. Eu penso que teria que haver ali um esticão de bola a mais, não sair dando chutão, não é isso. Futebol é toque, futebol é habilidade. Mas sair tocando a bola de forma mais incisiva. Não ficar moscando tanto ali atrás, porque, vou repetir, é uma forma de saída de jogo suicida. A gente espera que dê certo. Tudo bem, com treinamento, com aperfeiçoamento, com o tempo, com a prática, vamos torcer para dar certo. Mas veio aí esse último jogo contra o Peru, lá em Lima, né? E a gente percebeu que realmente, jogando fora de casa, enfrentando um adversário que realmente estava ali do lado do seu torcedor, do lado do seu povo, do seu país ali, os jogadores do Peru realmente partiram para cima e a gente percebeu que aí sim a seleção brasileira deixou a desejar em muitos lances,
em muitos momentos do jogo, a gente percebeu que ainda não é. Claro, está em começo, mudou de treinador, mas como eu bem vi uma entrevista lá de um jogador no final, não me recordo qual, em que ele disse, não, o Fernando Diniz está tentando implantar aí realmente essa filosofia de jogo, mas não mudou muito, não é muito diferente do que o Tite vinha fazendo. Pelo amor de Deus. Se não mudar completamente o que o Tite vinha fazendo, é uma tendência a ser uma seleção fracassada, como a outra foi. Mas, infelizmente, a gente percebe que mudanças drásticas, grandes mudanças mesmo não houveram. E viemos aí a repetição da convocação de jogadores que já tiveram lá e não mostraram ao que vieram. Vou dar um exemplo aqui, o Gabriel Jesus. Gente, não tinha outro jogador a ser convocado aqui no Brasil. Não precisa ir lá para a Europa, não. O Gabriel Jesus já teve na seleção, já mostrou que não, né? Que não é a dele. Fez uns golzinhos lá, mas, sabe? Então vamos mudar, treinador novo, filosofia de jogo nova, diferente. Vamos mudar também algumas peças. Nós viemos lá no finalzinho, o Martinelli que entrou, o jogador mostrou que realmente habilidade, velocidade, visão de jogo, sabe? Vamos mudar, vamos pôr os caras novos para jogarem. Aqui no Brasil também tem muita gente boa, vamos esquecer não. Não é ficar olhando só os caras que foram comprados lá porque fizeram algumas partidas maravilhosas aqui. O time lá da Europa cresceu o olho, levou não. Aqui tem muito jogador aqui jogando um bolão. Mas lá, vou repetir, tem jogador que foi convocado e colocou no finalzinho. Vamos tirar aquelas peças que já estão lá desde a outra Copa do Mundo e que não deram frutos. É mudar geral. Tá bom? Treinador, acho que não influencia tanto. Que fosse o Dorival Júnior, que está merecendo há muito tempo uma chance aí. O Renato Gaúcho, que outrora fez um bom trabalho no Grêmio. Mas eu ainda sinto que está deixando a desejar. Mas é o futebol é feito de conjunto, precisa de tempo. Mas vou repetir, não adianta tempo com as mesmas peças que tiveram no passado e mostraram que não funcionaram. Mas a gente tem que ter sempre essa esperança de que vai melhorar. E agora, vamos esperar a outra decisão, né? Ou a decisão final, o último jogo. Com certeza vai ser um jogão, São Paulo e Flamengo, né? Mando de campo de São Paulo. E vamos torcer aí para que o futebol brasileiro dê uma melhorada, porque, infelizmente, tem jogos aí que está dando calos nas vistas, ou sono, como foi o caso de Botafogo e Atlético ontem. Meus amigos, é isso aí, um pouquinho do futebol para vocês. Esse canal, o canal Valdeci Poeta, é música, esporte, poesia, política. Quem quiser fazer seu comentário, fica à vontade. Se inscreva, canal Valdeci Poeta, deixe o seu like, compartilhe. Estamos juntos e misturados aqui, sempre.